Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o papel da Santíssima Virgem na nossa salvação. E antes da gente entrar no assunto, não deixe de curtir aqui, deixar o seu like, o seu joinha, comenta nesse vídeo, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade sobre Mariologia, sobre os dogmas marianos, e não se esqueça de se inscrever nesse canal, né, se inscrevendo aqui, ativando as notificações, você ajuda esse canal, ajuda esse apostolado, ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, bora pro vídeo de hoje, né? Então, o nosso objetivo de hoje é falar sobre o papel da Santíssima Virgem na nossa salvação e por que que ela é necessária para a nossa redenção em Cristo Jesus. Por que que eu estou fazendo esse vídeo aqui antes de mais nada, né? Recentemente no meu Instagram eu postei um Reels, né? Um Reels bobinho sobre Virgem Maria e a reação, os comentários que foram feitos lá me deixou bastante preocupado, até mesmo um tanto assustado, né? Por alguns motivos, né? A gente teve ataques a dogmas fundamentais do cristianismo, né? Como o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da maternidade divina, né? Ataques contra a Mãe de Deus, né? Ah, Maria é uma mulher qualquer, Maria é uma pecadora, Maria é isso, era aquilo, né? E uma tendência irracional e um ódio a Maria, né? Que é um ponto muito importante que eu quero tratar aqui nesse vídeo, né? E hoje eu vou mostrar para vocês qual o papel da Maria para a nossa salvação e provar alguns pontos. Primeiro ponto, por que que ela é necessária para a nossa salvação, né? Provar Maria como a nova Eva e a nova Arca da Aliança e provar para você os dogmas marianos. Totalmente uma visão teológica, numa visão filosófica e até mesmo bíblica. Mas lembrando, esse assunto é um assunto assim muito grande, muito extenso, e vou tratar ele aqui de forma superficial, porque senão a gente não consegue gravar esse vídeo, a gente não consegue terminar de gravar esse vídeo, tá? E a primeira coisa que eu vou tratar aqui é sobre o ódio a Maria e a promessa do Gênesis. Quando nós pegamos lá no Gênesis, seu capítulo 3, né, no versículo 14 e 15, nós entendemos que Deus profetizou uma realidade que a gente vê até nos dias de hoje. Vamos ler aqui comigo Gênesis 3, capítulo Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, né? Nós temos o chamado proto-evangelho, né, que é a primeira promessa, né, o primeiro anúncio da salvação do homem, da redenção do homem, né? Então vamos ler aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro e sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Trazer uma citação aqui também de Santo Irineu de Lyon no livro, na sua obra Contra Heresias, no livro 3, capítulo 22, versículo 4. Assim como Eva, sendo desobediente, tornou-se causa de morte para si e para todo o gênero humano, assim também Maria, tendo um esposo predestinado para ela e sendo, no entanto, virgem, por sua obediência se tornou causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Santo Irineu continua no livro 3, capítulo 22. Por isso Deus estabeleceu a inimizade entre a serpente e a mulher com a sua descendência, para que se espreitassem mutuamente. Uma seria mordida ao calcanhar, mas capaz de pisar a cabeça do inimigo. A outra teria mordido, matado e impedido a caminhada do homem até a vinda do descendente destinado a pisar-lhe a cabeça, o filho de Maria. Uma outra citação aqui que eu vou trazer para vocês, Santo Agostinho, comentário ao Gênesis, livro 11. O fato de estabelecer hostilidade entre a descendência do diabo e a descendência da mulher significa a sugestão para o mal na descendência do diabo, mas pela descendência da mulher significa o fruto da boa obra, pelo qual resiste a sugestão para o mal. E por isso o diabo vigia o calcanhar da mulher para dela se apoderar quando ela resvalar para o prazer ilícito. E ela vigia a cabeça do diabo para o repelir no mesmo instante
da persuasão maligna. Uma, uma outra citação contra as heresias, livro 5, capítulo 21. Atacou e venceu aquele que no princípio em Adão nos reduziu ao cativeiro e calcou sua cabeça, como lemos em Gênesis. Deus disse à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre toda descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desse modo, desde esse momento, pois, foi anunciado que esmagaria a cabeça da serpente aquele que, semelhante a Adão, que devia nascer de virgem, né? Ou seja, o próprio Deus estabelece entre a mulher e a serpente uma inimizade, né? E é claro, ao longo de toda a escritura, que sempre que existe uma profecia, alguma relação, a uma mulher, essa mulher é a figura de da Virgem Maria, da Nossa Senhora. É por isso que Cristo, no Evangelho de João, ele chama sua mãe de mulher, né, apontando para essa verdade, né, das Sagradas Escrituras, que a Virgem Maria, ela tipifica essa mulher de Gênesis 3,15, né, que é dela viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né, a gente vê essa figura da mulher lá em Apocalipse 12, a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente, né, e fica claro, a gente entendendo esse versículo, que existe sim um ódio posto no coração dos homens pela serpente. Existe uma inimizade, sim, entre a descendência da mulher, que são os cristãos, os filhos de Deus, né, os novos convertidos, os novos, né, os filhos do novo gênero humano, que nascem no segundo Adão, e da descendência da serpente, que briga, né, e tenta ali, eh, a todo custo, ferir a mulher pelo seu calcanhar, né. Então, quando a gente vê esses ataques, né, principalmente protestantes, né, à Virgem Maria, a gente tem que ter isso muito claro, que esses ataques são ataques de origem da própria serpente. Existe essa inimizade entre a serpente, que é Satanás, e entre a mulher, que é o tipo da Virgem Maria, né. Para explicar um pouquinho mais sobre isso, eu vou trazer alguns motivos aqui para vocês entenderem qual é a necessidade, por que Maria é necessária para a nossa salvação, né. Para a gente tornar um assunto longo num assunto curto, vou tentar trazer para vocês aqui de forma objetiva como que se dá a redenção do gênero humano, né. Antes, para a gente explicar isso, vou trazer aqui, a citação de 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 que diz: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem", né. A redenção do gênero humano se dá através de Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque foi necessário que Cristo se fizesse humano para que nós alcançássemos a redenção? Por uma questão muito simples, né, a ofensa, o pecado original, feito por Adão e Eva, foi um pecado de ofensa infinita, né, e, foi tão as consequências desse pecado foi tão agravante que São Paulo vai dizer, né, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né. Adão e Eva, representantes do gênero humano pecando contra Deus, essa ofensa infinita trouxe o quê? Consequências infinitas também para todo o gênero humano, né. Eh, isso mostra que Cristo precisaria se fazer humano para que o gênero humano fizesse, né, pagasse essa ofensa infinita. Só que, todo gênero humano, ele é composto por pessoas que nascem, vivem e morrem, por pessoas finitas. Ou seja, é impossível que um ser humano normal pague toda a ofensa do pecado original de Adão, quem dirá dos seus próprios pecados, né, dos chamados pecados pessoais. Então Jesus Cristo, ele se fez homem, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né. Então, nesse mistério de fé, que a gente chama de união hipostática, nós temos a redenção de todo o gênero humano, de toda a natureza humana,
né? Em Cristo, a natureza humana, ela é redimida, né? E isso é interessante, né, que Cristo sendo Deus, ele consegue pagar, né, essa oferta infinita, porque ele é um ser infinito. O seu sacrifício, ele é infinito, é um sacrifício eterno, né? Como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, diz o seguinte: "Sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, não por coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha." Ou seja, nós fomos redimidos e resgatados através do sangue de Cristo, que não é corruptível. Hebreus 9:12 diz: "Entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, e obteve uma redenção eterna." Então, Cristo, na sua natureza humana, obtém para todo o gênero humano a redenção pelos nossos pecados. A gente tem que ter em mente uma coisa bem específica. A salvação humana, ela se dá na natureza humana de Cristo, em Cristo, né? Isso fica muito claro quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, por exemplo, em João capítulo 15, né, em que Cristo diz: "Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará, e tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados." Ou seja, Cristo está dizendo: aquele que permanecer em mim, né? Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, vocês estão em mim, estão enxertados em mim. João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem não comer do meu sangue, quem não beber da minha vida, não tem a vida eterna, né? João 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 1 João 2,24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Colossenses 2, do 6 ao 7. Portanto, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, abundando em ação de graças, né? Então, nós percebemos que a salvação, ela é dada, né, o gênero humano, ele é redimido na natureza humana de Cristo, e nós, seres humanos particulares, indivíduos, nós alcançamos essa salvação à medida que nós somos enxertados em Cristo. Então, Vitor, como que se dá essa inserção, esse enxertamento? Através do batismo, né? O batismo nos coloca dentro da igreja de Cristo, nos coloca no corpo de Cristo. Através do batismo, nós somos salvos, né? Pedro, em Atos 2, vai dizer exatamente isso, que o batismo nos salva. O próprio Cristo diz isso: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, o batismo é essa realidade que nos enxerta de forma sobrenatural em Cristo, né? Nós dizemos que no sacramento do batismo a nossa alma, ela é modificada, a essência da nossa alma deixa de ser uma alma simplesmente humana e passa a ser a alma de Cristo, né? E, bom, se a salvação e a redenção se dá na natureza humana de Cristo, né, de modo mais específico, nós então percebemos e entendemos o papel único e necessário da Santíssima e Pura Mãe de Deus, né? Porque, sendo ela a geradora da humanidade de Cristo, né, foi através dela que a salvação entrou na história, né? A salvação do gênero humano entra na história através de Nossa Senhora.
através da Virgem Maria, porque foi nela que o Verbo divino se encarnou, foi nela que o próprio Deus se fez homem. E São Luís Maria, eh, Grignion, né, acho que é assim que fala, de Montfort, ele diz que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Na primeira vez que eu li isso, essa citação, eu falei assim: "Gente, como é óbvio que Deus quis servir-se de Maria". E é interessante porque quando nós não temos um estudo, não temos o conhecimento sobre as verdades, né, a gente acha que a Igreja Católica ela exagera nos seus dizeres, né. Por exemplo, eu li aqui: "A salvação veio por Nossa Senhora", eu achava isso um absurdo, mas isso é a mais pura realidade, isso é um fato. A salvação, que é o Cristo, a humanidade de Cristo, ela veio através de Nossa Senhora, através do seio da Virgem Maria, do seu ventre, né. Então, quando nós dizemos que Deus quis servir-se de Maria na encarnação, o que que nós estamos dizendo? Nós estamos simplesmente narrando os fatos, né. Você vai concordar comigo que se Deus quisesse e pudesse, ele se faria humano de forma sobrenatural também. Qual seria o problema de Jesus Cristo brotar da terra com 30 anos, na sua idade já adulta, já pronta para o seu ministério, né, já pronto para pregar sobre o reino, sobre as verdades celestiais, sem ter necessidade de ter eh, se se encarnado na Virgem Maria. Deus poderia ter feito isso. Logo, sim, não precisaria ter se encarnado na Virgem Maria. Essa é a verdade, né. Deus não precisaria se sujeitar à Virgem Maria quando ele era uma criança, quando ele era um adolescente, quando ele era jovem, né. Muitas das coisas que a gente não sabe, né, o ministério de Cristo começou quando ele tinha 30 anos. Até os 30 anos, Cristo viveu uma vida comum com Nossa Senhora e São José, se sujeitando a Nossa Senhora e se sujeitando a São José, por quê? Porque Deus, ele estabeleceu, né, o quarto mandamento de honrar o pai e a mãe, de se sujeitar, o filho deve se sujeitar aos pais, né, na sua infância, na sua adolescência. Ora, Maria não seria uma mulher qualquer, eh, se Deus, né, se sujeitasse a ela, concorda? Seria um absurdo o Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, se sujeitar a uma mulher qualquer, um ser humano qualquer. É por isso que Maria tem todo esse papel de importância dentro do catolicismo e dentro da nossa salvação, né. Outro ponto continuando, né, foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar. Em Maria e por Maria é que Deus se fez homem para a nossa salvação, né, mais uma vez, eh eh, através de Maria entrou a salvação do gênero humano, né. Maria também, ela é dita o novo paraíso na terra, o novo jardim do Éden. Assim como no Éden foi o berço do nascimento do primeiro Adão, né, e ali, se deu origem a toda a decadência, todo o gênero humano decaído, em Maria, no seio de Maria, nós temos o berço do nascimento do segundo Adão, que gerou toda a humanidade redimida. É da mesma maneira que Eva é mãe do gênero humano caído, Maria é mãe do gênero humano redimido. É porque ela gerou o Adão, o segundo Adão que redime, né, o gênero humano. E é por isso que nós também afirmamos que Maria, ela é mãe, né, de toda a igreja, de todos os cristãos, né. Outro ponto importante, do papel de Maria, é que a Maria, ela é a nova arca da aliança, né. Lá na antiga aliança, nós tínhamos a arca, né, chamada Arca de Aliança, e dentro dessa arca existiam as tábuas da lei, né, que representava a palavra de Deus. Nós tínhamos a vara de Arão, que representava ali a intercessão, o intermédio, né, do dos sacerdotes, né, os sacerdotes que faziam essa intermediação entre
o povo e Deus, e também existia um vaso com o maná, que era o alimento do povo de Israel durante ali sua passagem pelo deserto, né. Um outro ponto importante também, na arca da antiga aliança, descia a presença, né, a Shekinah de Deus, uma vez por ano, né, a arca da aliança era envolta ali por uma fumaça, né, que representava ali que era a própria presença de Deus, a gente chama de Shekinah. E é interessante que na Virgem Maria, né, todas essas prefigurações do Velho Testamento se cumprem na pessoa da Virgem Maria, né. Porque no momento em que Jesus Cristo se encarna em seu seio, né, no momento que Jesus Cristo encarna na Virgem Maria, que possui ali dentro do ventre de Nossa Senhora? Nós temos o Verbo divino encarnado, né, que era prefigurado pelas tábuas da lei. Nós temos o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que, faz oferta o sacrifício perfeito e eterno a Deus, né, prefigurado pela vara de Arão. E temos o pão vivo que desceu do céu, prefigurado pelo vaso do maná, né. E o evangelho também narra que o Espírito Santo ele desce na Virgem Maria no momento da concepção, né. Maria ela é envolta ali pela Shekinah de Deus, né. Cumprindo em Maria ali no momento da anunciação do anjo, toda essa prefiguração que existia no Velho Testamento em relação à Arca da Aliança. É um outro ponto também, Maria ela é tida como a nova Eva. Eu já falei um pouquinho aqui, né, Maria e Eva, todas elas eram virgens, né, no momento em que elas foram visitadas por um anjo, né, todas elas disseram sim para esse anjo, né, todas elas estavam prometidas a um homem, né, e por elas, né, através delas nasceu um novo gênero humano, vamos dizer assim, né. Ah, Maria e Eva, todas as 2 eram virgem, né. Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, né, com relação à anunciação da encarnação do Verbo. Eva foi visitada por Satanás, ali com a tentação do fruto proibido, né. Maria, ela disse sim para o anjo Gabriel e sua obediência redimiu a humanidade, né. E o sim de Eva ao Satanás, ela trouxe o que é a perdição a toda a humanidade, né, de forma que, a Maria ela participou da vitória de Cristo como o novo Adão, né. Ao contrário de Eva que participou da queda do primeiro Adão, né. Através de Maria entrou a salvação e através da Eva entrou a perdição, né. Ou seja, o sim de Maria foi a causa da nossa salvação, né, e isso é interessante. Eh, eu estava comentando esses dias no Instagram, o cara falou assim que o sim de Maria, né, o protestante estava reagindo a esse vídeo, o sim de Maria trouxe salvação para a humanidade. Se Maria não tivesse dito sim para o anjo Gabriel, né, a gente não teria a encarnação do Verbo. É claro que essa realidade, vamos dizer assim, ela nunca iria acontecer, né, porque Maria, ela desde o início, ela foi preservada e foi chamada, né, exatamente para ser a mãe de Deus, né, não foi um acaso, Deus não jogou na sorte ali. Maria é a mãe de Deus e ela é destinada a isso desde antes da fundação do mundo. Da mesma maneira, né, que a gente vê lá na na epístola de Pedro, que Cristo é o Cordeiro de Deus, né, imolado desde antes da fundação do mundo, né. Ah, dessa forma, eh, nós percebemos que realmente Maria, né, o sim de Maria trouxe a nossa salvação. Muita gente não entende isso, né. As pessoas falam assim: João, então quer dizer que Deus se sujeitou a Maria". Sim, Deus se sujeitou a Maria, não só nesse momento, né, e isso não é uma heresia, né. Deus se sujeita a Maria porque ele quis se sujeitar. Foi a vontade e os desígnios dele. Quem somos nós para contrapor, né. Deus quis servir-se de Maria.
No momento que Deus é uma criança de 6, 7, 8 anos, ali no lar de Virgem Maria, Deus está sendo sujeito a Nossa Senhora. E é por isso que nós temos que aceitar que Nossa Senhora, por exemplo, ela é Imaculada Conceição, porque todos os desígnios do coração de Maria têm que estar alinhado com os desígnios do próprio Deus, porque senão Deus se sujeitaria a uma pecadora, Deus se sujeitaria ao pecado, isso seria uma derrota, né. Então é por essas, eh, graças e méritos de Cristo que Maria é quem é, né, que a gente acredita que ela é da forma que é. Porque senão nós temos grandes problemas teológicos para enfrentar, né. E por falar em questões teológicas, vamos falar agora sobre os dogmas marianos e a cristologia, né. E quero trazer aqui uma introdução que eu fui formado, né, eu tenho uma formação em teologia sistemática, eh, eu tenho uma formação em teologia sistemática protestante, né, eu estudei teologia quando eu era protestante. E nós não temos dentro da teologia sistemática protestante uma matéria chamada Mariologia. Nós não estudamos a pessoa da Virgem Maria. E isso é um grande problema, porque o abandono da Mariologia enfraquece a Cristologia, né. Por quê? No início da história a gente vê que a tentativa de Satanás na construção das heresias sempre atacava, por exemplo, ou a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo. De forma que, quando nós negamos uma dessas 2 verdades, né, como eu disse anteriormente, nós negamos a redenção que nós alcançamos em Cristo, né. E aí, como essas heresias são mais difíceis de, vamos dizer assim, de pegar, Satanás, no seu ímpeto de levar almas para o inferno, ele começa a atacar a pessoa da Virgem Maria. Né. E o primeiro dogma que 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 a igreja proclama é o dogma da maternidade divina, onde Maria é dita mãe de Deus. E por que que Maria é mãe de Deus? Por um simples fato que Maria é mãe de Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus, né. E aí nós temos, por exemplo, o nestorianismo que vai defender que Maria é mãe apenas da parte humana de Cristo, ou que Maria é portadora de Deus, né. Não sei se você já ouviu esse termo de alguns protestantes, mas negar esse dogma é negar a nossa salvação, né. Pois como a gente provou anteriormente, é necessário que Deus seja homem e que Cristo seja Deus, né. Se Cristo seja verdadeiro homem e verdadeiro Deus, para que, a nossa salvação, a nossa redenção, ela exista. E aí acontece, eu não sei se vocês acompanham, né, recentemente eu tenho visto alguns protestantes, defendendo, né, o dogma da maternidade divina, e é interessante porque eles falam assim: "Ó, veja bem, Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, mas isso não fala sobre Maria, isso é uma afirmação sobre Jesus". Aí eu falo assim: "Bom, parabéns, né, tem 2000 anos que a gente está falando isso, né, que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus, e agora no século XXI você me vem me falar que isso é uma afirmação sobre Cristo", né. Eu reitero, todos os dogmas, todas as realidades, todas as verdades que nós dizemos sobre Virgem Maria, não é diretamente sobre ela, mas é diretamente sobre seu filho, né. É por isso que São Luís Grignion Montfort vai dizer que a devoção à Santíssima Virgem é uma devoção a Cristo, né, porque na pessoa de Maria, nós chegamos a Cristo, né. Existe alguns outros também que que eu vi esses dias, que eles acreditam na união hipostática, acreditam que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, mas não acreditam que Maria é mãe de Deus. Porque Deus é anterior a Maria e Maria não pode ser mãe daquele que é mais velho que ela, né. Ou seja, se você acredita na união hipostática e não acredita que Maria é mãe de Deus, você tem um sério distúrbio cognitivo, você tem problemas sérios, racionais, lógicos, tá bom? Vamos aqui para não ficar só nas minhas palavras, 1 Colossenses capítulo 1,
do 19 ao 20, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e por meio dele reconciliou o que está na terra com o que está no céu, né? Lembrando que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Em Lucas, capítulo 1, versículo 43 diz: Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Venha visitar-me a mãe do meu Senhor. O dogma da maternidade divina está aqui na Bíblia explicitamente. A própria Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, chama a Virgem Maria de mãe do meu Senhor, né? Enfim, um outro dogma da Virgem Maria é a própria virgindade perpétua, que tem sido bastante atacado nos últimos dias pela apologética protestante, Ossuário de Tiago, Irmãos de Jesus, enfim, uma, uma, uma bobagem, né? O que que diz o dogma da virgindade perpétua? Diz que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, né? Em Lucas 1, versículo 34, o anjo diz a Maria diz ao anjo, né? Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Né, e a pergunta que a igreja faz, ou a posição da igreja sobre esse versículo é o seguinte: se Maria, prometida a José em casamento, não tivesse um voto de virgindade, né, em seu coração, por que ela faria essa pergunta ao anjo? Por que Maria ficaria confusa, né? Bom, eu sou noiva de José, estou prometida em casamento a José. Vem um anjo e fala assim: "O seu filho vai ser o Emanuel, Deus conosco". Por que que eu vou falar assim: "Como que se fará isso se eu não conheço o homem?". Por que que eu vou questionar isso? Não seria só pensar assim: "Não, beleza, anjo, então eu vou esperar o casamento, na lua de mel lá eu vou conhecer meu marido, e aí o nosso filho vai ser o filho de Deus". Vocês percebem que, na ótica protestante, essa pergunta aqui não faz sentido algum, né, de que Maria, né, do quem diz que Maria, depois do nascimento de Jesus, teve relações normais com São José, né. Outra ponte outra, expressão, interessante, né, por exemplo, quando a esposa está grávida, você pode ter relações sexuais normais com ela. Por que que José não teve relações sexuais normais com Maria durante a sua gestação, né? Isso fica claro lá naquela passagem em Mateus que fala que ela, não a conheceu até que deu à luz ao seu primogênito, é isso? Então por quê? Aqui ó, tá em Lucas 2 versículo 7. Na verdade eu confundi aqui, tá? Então por que que São José não teve relações normais com Maria antes, né, do nascimento de Jesus? O que que impediria, né, se não houvesse esse cuidado, esse desejo de Maria de se entregar completamente a Deus, né? No versículo aqui de Lucas, capítulo 2, versículo 7 diz: "E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem", né? Nesse versículo aqui, né, a gente pode entender que Maria permaneceu virgem durante o parto de Cristo, né. Cristo, ele a gente acredita que Cristo transpassou de forma sobrenatural Maria ali no momento da luz, né, que a gente acredita que Cristo não rompeu e Maria não teve as dores do parto, né, exatamente pelos méritos de Cristo ser o próprio Filho de Deus, né. E aqui nesse versículo fica bem claro isso, né, porque ela deu à luz o filho e ela envolveu ele em panos, né, e deitou com ele numa manjedoura. É interessante porque eu participei dos 2 partos da minha esposa, 2 partos normais. E
foi um parto que a gente fala parto a jato, né. Ela, enfim, foi muito rápido, né. Então, assim, a gente não teve muito tempo para fazer as coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil a mulher que está parindo conseguir fazer qualquer outra coisa a não ser parir o seu filho, né. Um outro versículo aqui que abona o dogma da virgindade perpétua é João 19, do 26 ao 27. Diz: Jesus, ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse o discípulo: Eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a acolheu no que era seu. É uma resposta apologética com relação aos irmãos de Jesus vem aqui, né? Se Jesus tinha irmãos mesmo consanguíneos, filhos de Maria, por que diabos Jesus entregaria sua mãe a um discípulo, a uma pessoa que não faz parte do núcleo familiar? É porque que Tiago, o irmão de Jesus, não tomou aqui a sua própria mãe para cuidar dela, na falta do filho primogênito, né? São perguntas que os os ataques, né, aqueles que atacam a nossa fé, não conseguem responder, né. E é interessante que, a virgindade perpétua de Maria, ela é necessária também para algumas questões bem extremas, né. Eu gosto de fazer um exercício filosófico que a gente fala de pegar o seu argumento e levar ele ao absurdo, né. Se nós defendermos que Maria não permaneceu virgem, o que que a gente está dizendo? A gente está dizendo que Maria concebeu do Espírito Santo, né, teve Jesus Cristo, e logo após isso, ela concebeu de outra pessoa, né. Primeiro ela concebe do Espírito Santo, depois ela concebe de São José. Né. O Espírito Santo não morre, né, o Espírito Santo é Deus, então, Maria não poderia, por exemplo, se casar de novo e ter ali uma concepção de um segundo marido, né, sem que caracterizasse um adultério. Então se nós afirmamos que Maria é, não permaneceu virgem, teve relações com São José, a gente está falando que Maria é adúltera, a gente está falando que São José é adúltero, e a gente está falando o quê do Espírito Santo, né. Então leve seus argumentos ao absurdo, né. Por exemplo, questão dos irmãos de Jesus. Por que que Maria se permaneceu virgem? Porque certamente se Maria tivesse outros filhos, né, esses irmãos de Jesus seriam, como que eu explico? Seriam confundidos com deuses também, né, seria instaurado ali, de forma muito fácil, uma espécie de politeísmo, onde Jesus seria Deus e também seus irmãos, porque Maria é mãe de Deus, né. Então não pode haver, eh, essa possibilidade de que Maria não se manteve virgem, depois, antes, né, durante e depois do nascimento de Cristo, né. Terceiro dogma da Imaculada Conceição, que é o terceiro dogma da Virgem Maria, que é o dogma da Imaculada Conceição, diz que Maria não herdou a mancha do pecado original em mérito de gerar a natureza humana de Cristo. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que a natureza humana de Maria não foi manchada pelo pecado, porque senão e essa natureza que gerou a natureza humana de Maria gerou a natureza humana de Jesus, de modo que essa mancha do pecado seria comunicada ao Cristo, né. E aí, se Maria nasceu com pecado, nós temos, mais uma vez, indo ao absurdo, dizer que no momento em que Cristo está no sendo gerado em Maria, Cristo, o próprio Deus, está coabitando com o pecado. Jesus Cristo está habitando no pecado. E aí eu não sei como que você vai fazer para defender a santidade de Cristo. Como que você me diz que Cristo, Deus, habita o pecado, né? Por isso que eu digo que quando você exclui a Mariologia, né, o estudo do papel de Maria na nossa salvação, a cristologia se torna fraca. Porque agora Cristo pode habitar o pecado, pode habitar, coabitar o pecado, né? É um problema muito sério teológico.
né. Um problema muito sério a gente falar que Maria não é mãe de Deus, que Maria é que não é virgem, que Maria não é imaculada. A gente tem problemas diretos e sérios com a nossa salvação, né. Trazendo aqui referências bíblicas para Imaculada Conceição, Gênesis 3,15, né, a inimizade que é posta entre a mulher e a serpente mostra uma absoluta inimizade entre Maria e o pecado, né, sugerindo ali uma preservação da mancha do pecado original. Lucas 1:28, o anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo". O termo grego aqui para o cheia de graça, né, para o termo traduzido é kecharitomene, que indica um estado permanente e completo de graça. É como se a Maria fosse feita da graça divina, né. Lucas 1:42, Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: "Bendita és tu entre as mulheres". Apocalipse 12, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né. A mulher gloriosa, como eu disse anteriormente, né, a mulher aqui sempre está prefigurando Maria, né. Uma mulher pura, vista como figura da igreja, mas também é vista como a figura de Maria, que foi preservada do pecado e por isto está no céu, né, está exaltada como a rainha do céu, né. Então, mais uma vez, o exercício do absurdo na Imaculada Conceição vai transformar Cristo num Cristo que pode habitar no pecado. Se ele habita com o pecado, se ele coabita com o pecado, esse Cristo não pode ser santo, né. Dogma da Assunção de Nossa Senhora, o último dogma, o quarto dogma, né, que diz que a Virgem Maria foi elevada ao céu em corpo e alma, após o fim da sua vida terrena. E que nós temos o Salmo 132, versículo 8, dizendo: "Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar do repouso, tu e a arca do teu poder", né. Mostrando ali, né, Cristo após a sua ressurreição, indo para o seu lugar de repouso, ele e a arca do teu poder, que nós vimos que a arca é própria Maria, sua santíssima mãe, né. A gente vê também, por exemplo, que em Maria, ela já cumpriu, ela já foi redimida na sua própria concepção, né. Nós, seres humanos normais, nós nascemos, né, eh, vivemos, somos justificados, né, depois que nós mantemos esse estado de justificação, nós somos salvos, né. Depois da ressurreição, né, nós temos a remissão completa, né. Nós acreditamos que Maria já foi redimida por completo desde sua concepção, né. E por isso, e para cumprir esse modelo de salvação, né, Maria foi assunto aos céus, né, tanto para mostrar um cumprimento fiel de Maria, que Maria seguiu Cristo em todos os seus caminhos, né, todos os seus sofrimentos, né. Maria também foi assunto aos céus da mesma maneira que Cristo se ascendeu aos céus, né. Então, se Maria não foi assunto aos céus, qual que é o exato absurdo disso, né? Que Deus não tem o poder de trazer as pessoas redimidas para a sua realidade celestial, né? É um grande problema, né? A Assunção de Maria, ela tem um papel escatológico também, né? Mostrando que o fim do gênero humano redimido é o quê? Ter o seu corpo e alma assuntos ao céu, né? Em viver diretamente com Deus. E nisso nós vemos se cumprindo na vida da Santíssima Mãe de Deus, né. Então, para a gente concluir esse vídeo, concluir essa demonstração do papel da Santíssima Virgem na nossa salvação, quero concluir aqui lembrando, né, que Deus quis servir-se de Maria no seu plano de redenção, né. Todas as glórias e louvores a Maria não são invenções do homem, da tradições humanas, criações da Igreja Católica Apostólica Romana. Não.
São obras do Criador, são obras do próprio Deus que, ao querer fazer-se carne por meio da Virgem Santíssima, a coroou com todas as graças e honras necessárias para ser a mãe de Deus. Então é isso, pessoal. Este é o papel da nossa Santíssima e pura Mãe de Deus dentro da nossa salvação. Não é um papel que ela mereceu por si, com seus com as suas próprias obras, vamos dizer assim, mas que ela mereceu pelo próprio Deus que a fez ser a mãe do Cristo, né? Pelos desejos de Deus de servir-se de Maria, Deus a coroou com todas essas graças, né? Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, né, comenta aqui embaixo, né, eh, viva a Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus. Então, não deixe de compartilhar aqui embaixo, de curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhe com aquela pessoa que tem dúvida sobre os dogmas marianos e não se esqueça também de se inscrever no canal, tá bom? Salve Maria e viva Cristo Rei.